Aqui é Vanessa Lovatel e nesta videoaula você vai aprender a fazer o Naruto Amigurumi de crochê. Esse personagem, né, é sucesso com a criançada, então eu vim compartilhar essa videoaula para vocês fazerem, aproveitarem agora essa onda, né, e vender muito. Eu já peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal. Essa videoaula ela vai ficar dividida em duas partes, então já se inscreve e assim que a segunda parte, né, for postada, já vai aparecer a notificação para vocês. Eu espero que vocês gostem. Todos os materiais vão estar na descrição. Ele ficou com 20 centímetros, então ficou um tamanho bem bom. E qualquer coisa, deixe um comentário. Vamos aprender essa peça então? Os materiais que eu vou utilizar serão os seguintes: fio amigurumi da Círculo, nas seguintes cores: 8990, que é um preto, 8001 branco, 1289, que é um amarelo, 4456 laranja e um tom de pele. Esse que eu vou usar é o 7563, o chantilly. Eu vou precisar agulha de crochê 2,5 milímetros, uma tesoura para arremates, um marcador de pontos e um par de olhos com as travinhas 7 milímetros, alfinetes e fibra siliconada. O fio amigurumi, então, é da Círculo, ele é um fio 100% algodão e o tex dele é 492, ele tem um ótimo rendimento, cada novelo possui 254 metros, é o fio que eu mais uso para fazer os meus amigurumis. O fio amigurumi ele tem uma variação também do amigurumi soft, o amigurumi pelúcia, agora tem também o amigurumi glow, então você pode usar também outras, né, outras versões dele para fazer nas suas peças. Para maiores informações, então, sobre o fio amigurumi, eu vou deixar na descrição o link da Círculo e lá você pode visualizar toda a cartela de cores e também, se precisar, tirar suas dúvidas. Nós vamos, então, iniciar o nosso trabalho com o fio preto e nós vamos começar pela perna do nosso Naruto. Então, eu vou fazer um anel mágico, eu passo ele entre o meu dedo e cruzo, como se fosse uma letra E. Fica dessa forma, ó. Eu vou pegar, então, o fio do novelo, né, que vem do novelo. Eu vou inserir a agulha, puxar a laçada e vou prender esse meu fio. Então, agora, nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos. Essa laçada não conta como ponto baixo. Nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Fiz o sexto. Agora, eu vou puxar o fio e fechar essa minha laçada. Aqui, então, eu já vou introduzir no primeiro ponto baixo, porque o preto ele é um pouquinho difícil, né, de visualizar. Como eu estava falando, o amigurumi ele não tem início e fim, ele é trabalhado em carreiras circulares. Então, aqui eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo em cima do ponto baixo de base, o primeiro, né, da carreira 1, e vou já fazer um ponto baixo. Então, aqui eu vou usar o marcador para
marcar, então, né, onde é que foi o início da minha segunda carreira. A segunda carreira vão ser 6 aumentos. Então, cada ponto baixo de base, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Então, nós vamos ficar num total de 12 pontos baixos. Cheguei no final, então, da minha segunda carreira com 12 pontos baixos. Antes de seguir aqui, eu costumo fazer um nozinho no fio que a gente puxou, né, o anel mágico. E eu já vou prender esse fio, porque se você não prender ele, ele vai soltar depois com o tempo, né, com a lavagem. Então, aqui eu vou voltar alguns pontos, né, no avesso. E já vou escondendo esse meu fio. Puxo bem e corto o excesso. Então, aqui eu já prendi. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Então, eu tiro o meu marcador, faço o primeiro ponto da terceira carreira e coloco o meu marcador. A terceira carreira, então, vai ser um ponto baixo e um aumento. Como é que nós vamos fazer? Um ponto baixo sobre o ponto baixo de base e no próximo ponto baixo, então, nós vamos fazer um aumento, que vai ser 2 pontos baixos em cima do mesmo ponto. Então, agora um ponto baixo e no próximo, 2 pontos baixos. Eu vou seguir, então, toda essa minha carreira e no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. Cheguei, então, ao final, minha terceira carreira com 18 pontos baixos. É importante também você contar os pontos para ver se realmente tem, né, os 18 pontos baixos. Agora, nós vamos para a quarta carreira. Vou fazer o primeiro ponto, vou colocar o marcador. Então, aqui o início da minha quarta carreira. Aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vou fazer 6 pontos baixos, cada um sobre o seu ponto de base. Então, aqui eu já fiz 4, 5, 6. Nós vamos fazer uma parte diferente aqui. Eu vou pegar o meu tom de pele. Deixa eu abrir aqui. E eu vou trabalhar ele com um fio, como se fosse um conduzido. Deixa eu achar a pontinha aqui. Aqui, acabou saindo um pouquinho mais. Então, aqui eu vou dobrar ele, eu vou deixar uma sobrinha. E vou vir aqui nessa última laçada, aqui no cesto, né? Ponto baixo, eu vou introduzir esse meu fio. Eu pego aqui e puxo. Puxo o preto para fechar bem a laçadinha. Então, aqui agora nós vamos trabalhar 6 pontos baixos também. Mas nós vamos escondendo o fio de baixo, né? Então, a gente vai trabalhar normalmente 6 pontos baixos, ó, vou fazer um e vou deixar, ó, vou vir com esse fio junto, né? Escondendo já. Ó, fiz o segundo. Vou fazer o terceiro, quarto, quinto e o sexto. Então, ficou assim, aqui eu dou uma esticadinha, ó, pra ficar bem firme. Então, ficou dessa forma que a gente foi levando, né, junto esse fio. Agora, então, eu vou trocar novamente. Eu vou pegar o preto. Então, eu deixo para baixo esse fio, trago o preto para cima, laço ele, só passo dentro da alcinha, ó. E já venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou deixar agora o bege lá atrás. Eu já posso vir aqui cortar esse meu fio. E aqui atrás, então, eu vou fazer um nozinho para deixar bem preso esses dois fios
beges, que é só um detalhe que nós vamos fazer, que é na sandalinha, né? Do nosso Naruto, como se fosse o pé. Então, esse aqui já vai ficar ali, ó, o nozinho, a gente deixa pro lado de dentro e depois, quando encher de fibra ali, não vai aparecer. Então, aqui eu vou seguir com mais 6 pontos baixos no preto, para totalizar, né, os 18 pontos baixos. Então, não vai ter nenhum aumento, nada. Vai continuar essa carreira, então, 4 com 18 pontos baixos. Olha como ficou. Então, eu vou repetir para vocês, ó, essa carreira 1, 2, 3 a 4. Então, eu fiz 6 pontos baixos, troquei, né, eu coloquei o bege, fiz mais 6 pontos baixos e voltei para o preto e fiz mais 6 pontos baixos. Então, continuou com 18 pontos baixos. Agora, eu vou seguir normalmente a carreira 5 e a carreira 6 com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada uma delas vai continuar com 18 pontos baixos. Voltei só para mostrar um detalhe. Então, aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Aqui, onde troca a cor, ó, normalmente, a gente só vai ficar um pouquinho mais durinho, né? Porque tem 2 fios ali. E a gente vai continuar fazendo. Só cuidado para não pegar esse fio aqui que a gente acabou conduzindo ele, né? Então, você pega e vai fazendo normalmente, ó. O fio, ele tá aqui embaixo, ó, onde é que a gente tava levando ele. Então, na hora de você fazer, você só cuida para não puxar esse fio, ó, que tá lá embaixo, que é aquele que ficou conduzido ali. E vai fazendo normalmente, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo de base. O pretinho, ele é um pouquinho difícil de ver, mas acredito que vocês vão conseguir fazer do jeito que eu mostrei. Qualquer coisa também vocês podem deixar um comentário que eu vou responder com maior carinho. Então, aqui eu fiz a carreira 5, agora eu vou fazer a carreira 6, um ponto baixo sobre ponto baixo de base. E no final nós vamos continuar, né, com 18 pontos baixos. Finalizei, então, a minha sexta carreira. Agora, então, para a sétima carreira, nós vamos novamente usar o tom de pele, o 7563, que eu estou usando aqui, mas tem vários tons, né? Você pode usar o que você preferir. Então, aqui eu vou dobrar novamente e vou inserir ele aqui. Pegar o ponto aqui. E agora, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo dentro desse mesmo ponto, somente para prender esse ponto. Então, ele não vai contar como um ponto baixo. Eu vou colocar aqui, ó, no mesmo ponto que eu fiz o preto da última carreira, o 18º ponto, e só vou puxar com ponto baixíssimo. Vai ser somente para prender e ficar um acabamento melhor, mas ele não vai contar como ponto baixo. O que vai contar vai ser o preto. Então, esse vai ser só para prender. Então, agora nós vamos seguir na carreira 7, nós vamos fazer um ponto baixo, 2, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Aqui eu vou levar um pouquinho o fio para frente, né? Vou conduzir ele só para ficar um acabamento melhor. Aqui eu já fiz 4, 5, cada um no seu ponto de base, e como eu já fiz 5, aqui eu já posso cortar, então, esse meu fio, e ele vai ficar ali preso, ó, e não tem perigo mais de soltar. Agora, nós vamos trabalhar 2 carreiras com
o 7563. Então, aqui eu já fiz 5, e agora eu vou fazer o sexto. 6 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 4 diminuições. Então, eu vou pegar a alcinha da frente do primeiro, a alcinha da frente do segundo, vou introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixo. Vou colocar aqui para dentro, depois esse aqui vai ficar tudo lá dentro. Eu fiz o meu primeiro, agora eu vou fazer mais um. Pego a alça da frente, pego a alça da frente do ponto seguinte, dou uma laçada, vou fazer a segunda diminuição. Alça da frente, alça da frente do ponto seguinte, laço e puxo, terceira diminuição e a quarta diminuição. Então, aqui nós fizemos 6 pontos baixos, 4 diminuições, e agora nós vamos fazer os pontos baixos restantes, que são 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Aqui, então, foi onde a gente prendeu, né, o fio. Vocês vão ver que não tem nenhuma alcinha, ele é somente preso. Então, nós vamos introduzir aqui, ó. Era somente para prender, ele não conta. Então, aqui já vamos colocar o nosso marcador e vai ser o início da nossa oitava carreira. Eu vou fazer novamente aqui para você falar, né? A sétima carreira, então, foram 6 pontos baixos, 4 diminuições e 4 pontos baixos. Agora, a oitava carreira, e aqui nós ficamos com 14 pontos baixos. Agora, a oitava carreira, nós vamos fazer somente ponto baixo sobre ponto baixo de base, e nós vamos continuar com 14 pontos baixos. Trabalhando com cuidado, né? Vai ficando mais fechadinho. Ali tem a diminuição, né? Então, ele vai ficar... O que dá bastante certo quando eu trabalhar peças menores, eu costumo colocar o meu dedo dentro da peça e vou circulando a peça. E olha, ele já vai moldando e você consegue mais facilidade trabalhar. Nossa, vai circulando a peça. Então, aqui eu já finalizei a oitava carreira. Agora, nós vamos trocar novamente de cor. Agora, nós vamos usar a cor laranja. Então, vou fazer da mesma forma. Puxo um fio, pego a laçada, no último ponto, estico ele bem e faço, deixa eu tirar meu marcador aqui, e faço um ponto baixíssimo, somente para prender essa laçada. Daí fica um acabamento melhor. Então, o que vai valer é esse ponto. Esse aqui é somente para prender. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, coloco o meu marcador, porque vai ser a marcação do início da minha nona carreira. A nona carreira, então, eu vou seguir pontos baixos sobre pontos baixos de base. E vou continuar com 14 pontos baixos. Então, aqui eu já levei o meu fio, uns 4, 5 pontos, já posso cortar o bege. E esse daqui eu deixo lá dentro também. Depois a gente vai colocar a fibra, então, já fica ali dentro. Vou seguir contornando toda essa minha carreira com pontos baixos. Cheguei no final, então, da nona carreira, com 14 pontos baixos, e aqui também, ó, é onde que eu prendi o fio laranja. Então, eu vou introduzir a minha agulha na laçada.
E aqui eu não faço nenhum ponto. Vou contar aqui, vai ter os 14, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. E ali, entre um fio e outro, que eu fiz o ponto baixíssimo, não vai contar como ponto, é somente para prender o fio. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto, onde é que eu tinha o marcador, que já vai indicar o início da minha carreira número 10. Então, eu vou seguir aqui, eu fiz a carreira 9, eu vou fazer a 10, a 11, a 12, a 13 e a 14, com pontos baixos sobre pontos baixos de base. E no final, né, cada uma delas vai permanecer com 14 pontos baixos. Cheguei na minha 14ª carreira, então ficou dessa forma que vocês já podem ver que a perninha tá tomando formato, né? Então aqui fica aquele detalhe da sandalinha, né? Como se fosse o pé, né? Os dedinhos dele. E aqui segue então a nossa perninha. Nessa parte nós vamos colocar um pouquinho de fibra. Então dentro ali da sandalinha, né? Do pezinho dele. Para depois nós continuarmos aqui ser mais fácil, né? Depois fica um pouco difícil a gente vir aqui embaixo colocar. Então, nessa parte eu já coloco um pouquinho de fibra. E eu vou seguir, então. Agora, nós vamos fazer novamente mais uma troca de fio. Então, aqui eu vou pegar o branco dessa vez. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nas outras partes. Eu vou colocar uma laçada no último ponto da carreira, vou puxar bem, né, o laranja, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, somente para prender esse fio. Deixa a laçada bem fechadinha, bem presa, aqui ó, um ponto baixíssimo. Eu puxo aqui o fio, o branco e o laranja para deixar bem fechadinho, então vai ficar assim, ó. Eu vou seguir aqui, então, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base, né, por duas carreiras. Então, eu vou fazer a carreira 15 e a carreira 16 com 14 pontos baixos cada uma. Aqui eu não vou precisar ficar levando esse meu fio, acabei levando aqui, deixa eu voltar. Eu não preciso ficar levando esse meu fio laranja, eu deixo ele aqui em espera, porque depois nós vamos voltar com laranja. Então, para não ficar cortando o fio toda vez, como nós vamos usar ele de novo, aqui eu só vou seguir um pouquinho, aqui uns 5 pontos, escondendo o branco. E eu já corto o excesso dele, ou se não, se for pequenininho, né, eu já deixo ele aqui na parte de dentro, ó, ele vai ficar ali já arrematado. Então, aqui eu vou seguindo, vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base por duas carreiras. Cheguei ao final da carreira também, ó, então aqui eu não coloco aqui no meio, eu já pulo para o ponto baixo seguinte. Mas na contagem você vai ver que acabei esquecendo de colocar meu marcador, então aqui o primeiro, você vai ver que ele vai continuar com 14 pontos baixos. É importante você fazer a contagem para não se perder, para não ter aumentos, né? Caso você coloque ali dentro daquela laçada, né? Então vai ficar com 15. Já vai interferir. Então vai continuar com 14 pontos baixos. Tô aqui quase finalizando, então, essa minha carreira 15 e 16, né? Fiz até a 14, a 15 e a 16.
Então, agora eu vou novamente voltar para o laranja. Esse aqui é um detalhe da perna dele, né? Tem um detalhe. Então, aqui eu já tinha deixado o laranja lá em espera. Então, eu só venho aqui e faço um ponto baixíssimo aqui no último ponto. Assim, eu laço ele, né? Faço um ponto baixíssimo dentro desse meu último ponto. Deixa eu tirar o marcador aqui. Da mesma forma que eu fiz nas outras careiras, somente para prender esse fio. E agora eu vou seguir, então, ponto baixo sobre ponto baixo de base. Vou fazer uns 5 pontos e já vou poder tirar esse meu fio branco. Ele já fica arrematado ali, deixo ele para dentro também, ó. Então, agora nós estamos na careira 17. Eu vou fazer a careira 17 e 18, também ponto baixo sobre ponto baixo de base, nós vamos permanecer com 14 pontos baixos. Cheguei no final, então, da minha 18ª careira e ficou dessa forma. Então, essa perninha, ela é com um pouco de detalhes, né? Mas você pode voltar também o vídeo, assistir novamente e você vai conseguir fazer tranquilamente. Então, ficou dessa forma que eu já finalizei a minha perninha. Então, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar esse meu fio. Vou puxar a laçada e eu venho aqui, puxo esse fio para o lado de dentro. Aqui pode ser com uma agulha de tapeçaria ou também com a própria agulha de crochê. E vou esconder esse meu fio, né? Fazer um acabamento. Assim não tem perigo dele soltar. Vou passar entre os pontos, ó. De cima para baixo, de baixo para cima. Corto o excesso e já deixo ali dentro também. Agora, nós vamos fazer mais uma perna dessa, somente nós vamos fazer, não vamos fazer esse detalhe em branco. Então, uma vai ficar ali, porque aqui ele tem uma amaração, né? Ele tem uma faixa amarrada na perna, então uma perna tem, a outra não. Então, essa daqui somente eu vou seguir, então, até a careira número 8, né? Em que eu faço no tom de pele. Então, aqui eu vou repetir para vocês, ó, 6 pontos baixos, 6 aumentos, 12 pontos baixos, um ponto baixo e um aumento, a terceira careira, 18 pontos baixos. A quarta careira eu fiz 6 pontos baixos. Onde é que eu tô aqui? 6 pontos baixos em preto, daí eu fiz 6 pontos baixos em pele, 6 pontos baixos em preto. A quinta e a sexta eu fiz em preto. Então, vai ficar com 18 pontos baixos. Depois, eu troquei para o pele e eu fiz 6 pontos baixos, 4 diminuições e 4 pontos baixos. Fiquei com 14 pontos baixos. A careira 8, 14 pontos baixos. E aqui, então, da careira 9 até a careira 18, eu vou seguir com ponto baixo sobre ponto baixo de base. E cada uma delas vai ter 14 pontos baixos. Nós vamos seguir, então, agora a união das duas pernas do nosso Naruto. Nós vamos dividir a perna ao meio, dessa forma, metade para a parte da frente e metade para a parte de trás. Vão ficar 7 pontos e 7 pontos. Se você tiver dificuldade, você pode colocar um marcador para cada lado. Vai ficar desta forma. Nós vamos pegar o nosso fio numa laçada, né? O fio laranja. Então, eu vou vir aqui na parte de trás, nos 7 pontos que ficaram divididos na parte de trás, eu vou introduzir a minha agulha e vou puxar.
Então, agora aqui, já vou esconder meu fio. Eu vou fazer 7 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Esse fio eu posso deixar para dentro. Então, aqui eu já fiz o 7º, ó, ficou dessa forma. Deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, não, faltou mais um. 6, 7. Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou pegar a segunda perna, aqui estava lisinha, sem nenhum detalhe. E também vou colocar aqui na lateral. Vou puxar o meu fio e vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Então, aqui, nós vamos contornar a segunda perna com 14 pontos baixos. Seguir fazendo, então, os 14 pontos baixos da segunda perna, e aqui na corrente, eu vou fazer um ponto baixo. A corrente, ela tem duas alças, né? Uma serviu para o ponto de lá e esse para o ponto de cá. E aqui, então, eu vou fazer 7 pontos baixos para fechar os 14, né? Já fizemos 7 do outro lado. Então, já vai fechar os 14 pontos baixos. Aqui eu coloco no meu primeiro ponto e já coloco o marcador para indicar o início da nossa 20ª carreira. Então, essa que nós recém fizemos foi a carreira 19, que eu fiz 7 pontos baixos, uma corrente, um ponto baixo na corrente, 14 pontos baixos, um ponto baixo na corrente e 7 pontos baixos. Então, no total, a carreira 19 ficou com 30 pontos baixos. Então, agora nós vamos fazer a carreira 20, 21 e 22 somente ponto baixo sobre ponto baixo de base, e cada uma delas vai permanecer com 30 pontos baixos. Cheguei na carreira, então, de número 22, ficou dessa forma. Agora, nós vamos modificar novamente, nós vamos trocar de fio e nós vamos usar o preto. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu tirar meu marcador, vou pegar o preto, da mesma forma que nós fizemos nas outras carreiras, eu vou laçar no último ponto da carreira. Só pegar aqui, vou puxar bem o fio e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, no último ponto, somente para prender. Então, a gente não vai contar, né? O último ponto vai ser aqui, esse aqui é somente para prender. Então, agora nós vamos seguir, deixa eu fazer o primeiro e colocar o marcador, para nós não nos perdermos. Então, essa vai ser a carreira de número 23, e nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, e agora eu vou fazer, aqui eu já posso cortar esse meu fio laranja, né? Eu já levei pra frente aqui uma boa parte, então ele não vai mais soltar. Agora, já fiz os 4 pontos baixos, essa sobra eu deixo ali dentro. Vou fazer a diminuição. Então, a diminuição eu pego a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto e laço e tiro tudo junto. Fiz uma diminuição. Vou fazer mais uma vez, porque outra vez eu fiz no preto, né? E foi bem difícil de visualizar. 4 pontos baixos e alça da frente do primeiro, alça da frente do segundo, puxo a laçada e fecho ponto baixo.
Eu vou repetir 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E no final da carreira número 23, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Cheguei, então, aqui no final da carreira e eu vou já colocar o ponto no primeiro ponto da carreira seguinte, lembrando que aqui onde que eu uni os dois, a gente não coloca no meio. O ponto, ele vale o lado de cá. Então, aqui, já uni, então já vai fazer parte da carreira de número 24. Então, ficou assim, ó, na lateral e aqui a parte da frente. Agora aqui, nós vamos modificar mais um pouquinho. Então, nessa carreira de número 24, nós vamos fazer 17 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos baixos. E o 18º e o 19º nós vamos fazer em preto. Então, aqui nós vamos usar o laranja. Eu vou deixar marcado aqui somente para visualizar melhor. Então, essa aqui vai ser a parte central da roupinha do Naruto. E que nós vamos fazer 2 pontos em preto. E depois nós vamos seguir com 1, 2, 3, 4, 5 em laranja novamente. Então, aqui eu vou. Então, aqui eu já fiz, né? Acabei fazendo o primeiro ponto. Vou desmanchar ele. E nós vamos introduzir o fio laranja. Tava me passando. Então, aqui eu vou passar o fio laranja. Vou fazer um ponto baixíssimo novamente, como nós fizemos nas outras carreiras, somente para unir o fio. E eu vou levar esse preto, vou trabalhar conduzindo ele até a parte da frente. Então, aqui eu vou colocar novamente no primeiro ponto. Agora sim eu vou colocar o meu marcador. Então, eu vou seguir. Eu deixo sempre o preto no lado de baixo, o laranja no lado de cima, porque daí eles ficam assim bem perto, né, do ponto. Aqui tem preto, aqui tem laranja, então fica mais imperceptível, né, mais perfeito. Ó, fica o laranja perto do laranja, o preto perto do preto. Então, aqui eu vou seguir ponto baixo sobre ponto baixo de base, então, até chegar lá na frente na marcação. Então, aqui nós vamos fazer 17 pontos baixos. Contornei, então, todo essa parte do corpinho. Então, aqui eu já escondi o laranja, né? Onde eu tinha unido. E ficou, então, o preto, que nós vamos trabalhar ele conduzido até aqui na parte da frente. Então, aqui eu acabei fazendo 16, né? Nós vamos fazer o 17º juntos. Eu vou fazer o 17º. E antes de fechar aqui a laçada, pegar e fechar o 17º, nós já vamos pegar o preto. Então, é como se fosse um trabalho, né, com fio conduzido. Então, aqui eu já fiz do preto, eu puxo bem o laranja. Eu vou tirar essas minhas duas marcações. Vou levar o laranja, ó, na parte de trás. E vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos. E na hora que eu fechar esse meu segundo ponto baixo, eu já vou trocar novamente o fio pro laranja. Então, ó, aqui eu puxo, ó, fecho bem firme. Então, ficou perfeito. Agora, eu não vou mais precisar levar esse aqui conduzido toda vez até lá atrás. Eu vou deixar ele aqui em espera, porque é somente 2 pontos centrais que nós vamos fazer. Então, como que eu fiz aqui, né? Eu acabei deixando e peguei depois. Se eu fosse para cá e trocasse o fio, então sim. Mas como é somente aqui, quando eu chegar aqui, eu já puxo ele pro lado, certo? Deixa eu só desenrolar meu fio aqui, porque às vezes ele acaba torcendo um pouquinho, né? A gente vai passando de um fio pro outro. Então, aqui eu aperto bem o preto e vou fazer os
que restaram, que são os 5 pontos baixos para fechar a nossa carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nossa carreira vai continuar com 24 pontos baixos. Nós fizemos 17 pontos baixos, 2 pontos baixos e 5 pontos baixos. Fechou? Vamos agora para a carreira de número 25. Então, nós vamos repetir a carreira de número 24, que vai ser 17 pontos baixos no laranja, 2 pontos baixos no preto e 5 pontos baixos no laranja. Nós vamos repetir essa sequência. Vou fazer aqui, opa, aqui acabou saindo o acabamento, né, do laranja, deixa eu puxar ele para dentro, depois aqui a gente deixa ele aqui na parte de dentro. Fazer mais alguns aqui até chegar lá na frente. O vídeo ele vai ficar um pouco extenso, né, detalhado, mas é que é vários detalhezinhos, né, então eu gosto de mostrar tudo bem certinho, também para quem é iniciante. Então, aqui, ó, cheguei no meu 17º, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou puxar para trás o fio, porque como são 2 pontos, fica fácil, né? Eu puxo ele para cá. Antes de fechar, então, o último, o 17º ponto, eu já pego o preto e já dou uma laçada. Então, aqui eu vou conduzindo o laranja. E eu vou fazer um ponto baixo, segundo ponto baixo preto, e antes de fechar o segundo ponto baixo preto, eu pego novamente o laranja. E esse eu já deixo em espera para a próxima carreira, e eu sigo, opa, peguei o preto aqui. E eu sigo, então, fazendo 5 pontos baixos no laranja. Nós vamos fazer, então, essa sequência por 6 carreiras. Aqui eu fiz a carreira número 25, vou fazer a 26, 27, 28, 29 e 30, dessa forma, igual da carreira número 24. Fiz as minhas 6 carreiras, né, com a 24 e mais 6 carreiras, e cheguei na carreira de número 30 e ainda tem um detalhezinho para mostrar para vocês. Então, aqui estou na parte, né, do preto conduzido, então antes de eu fechar, eu já vou mudar para o laranja. E aqui, então, como é a última carreira, né, que é a carreira número 30, nós não vamos mais trabalhar esse detalhe, eu vou conduzir o preto até aqui na minha marcação, porque depois, na próxima carreira, nós vamos trabalhar com o preto. Então, para não ter muito cortar fio, arrematar, então nós já vamos levar esse nosso fio preto até lá no início da carreira 31. Então, aqui nós vamos finalizar, né, fazendo 5 pontos baixos. Vou levando aqui o meu preto. Estico ele bem, para não ficar ali uma sobra, né, entre os pontos. Então, aqui, ó, cheguei na última carreira, no último ponto. Um pouquinho fica assim a marcação, mas é pouca coisa. Então, aqui sim nós vamos fazer a troca de fio, igual a gente faz na outra parte. Vamos dar uma laçada e fazer um ponto baixíssimo dentro desse último ponto para prender o fio. Então, aqui sim, agora eu posso já cortar o meu laranja. Vou trabalhar somente com o preto agora. Vou tirar aqui o marcador, fazer o primeiro ponto, já pode vir escondendo esse laranja também. Vou fazer o primeiro ponto baixo da carreira 31. E agora, então, nós vamos seguir da carreira número 31 até a carreira número 34, com pontos baixos, cada ponto baixo de base, cada uma delas vai permanecer com 24
pontos baixos e nós vamos trabalhar todas elas no fio preto. Finalizei a carreira de número 34 e ficou dessa forma. Agora, nós vamos colocar fibra antes de dar continuidade, porque depois, né, nós vamos fechar, começar a fazer o pescoço, a cabeça, então vai ser mais difícil de colocar a fibra. Então, vou colocar mais um pouco nas pernas, para dar sustentação, né? E no corpinho. Então, eu coloco até sentir assim que tá firme, né? Durinho. E que não abra, né? Muito o nosso ponto. Vou pegar aqui. Às vezes eu uso essa agulha de crochê que tem o cabo emborrachado. Ela ajuda bastante para empurrar, né? Para dentro a fibra. Eu gosto dela também para fazer essa parte, para colocar a fibra aqui e acomodar ela bem certinha. Então, a gente vai colocando aqui, coloca um pouquinho por vez, né, para ficar bem assim dividido. Não coloco assim tudo de um lado e depois tudo do outro. Eu vou colocando e vou acomodando todo ao redor do corpinho. Ó, quando você vai mexendo aqui, ó, me mexi, eu senti que aqui tá molinho, então aqui tá faltando fibra. Então, você vai vendo, você vai colocando e vai sentindo mesmo, né, onde é que tá precisando colocar mais, onde que precisa tirar um pouquinho. Por isso que é bom colocar um pouquinho por vez, para não ficar buracos, né? Vou colocando e vou. Então, a siliconada também você vai apertando e ela vai se acomodando, ó. Eu não coloco assim tanto agora para não dificultar, né? Para não seguir. Então, já deu para dar uma sustentação. Ela fica ali bem acomodada. E agora nós vamos dar continuidade. Então, agora nós vamos para a carreira de número 35 e nós vamos começar a fazer diminuições. Então, a carreira de número 35 vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou colocar aqui meu marcador. Eu vou fazer um ponto baixo, segundo ponto baixo e uma diminuição. Pegando pela alça de trás do primeiro, alça de trás do segundo, um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou seguir por toda a minha carreira e no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. A carreira de número 36 também vai ser de diminuições, então eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto baixo, eu vou fazer uma diminuição. E eu vou seguir contornando toda essa minha carreira com um ponto baixo, uma diminuição, e no final eu vou ficar com 12 pontos baixos. Vocês podem perceber que fechou já bastante aqui, se você quiser adicionar um pouco mais de fibra também. Então, agora, a carreira de número 37, nós não vamos mais trabalhar com diminuições. Nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, vai continuar com 12 pontos baixos. Olhem que legal que tá ficando o nosso Naruto, perfeito. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar todos os detalhes. Qualquer dúvida, vocês podem deixar o comentário. Eu vou deixar, então, a cabeça, os bracinhos e o cabelo para a segunda parte, para esse nosso vídeo não ficar muito longo.
E então eu já deixa seu like, já se inscreve, que assim que eu compartilhar a segunda parte você já será notificado. E façam vários, que ele está super em alta, o Naruto, e vai ser venda garantida. A gente se vê na segunda parte, então.